Muitos empresários estão jogando dinheiro no lixo porque não estão no regime tributário adequado. Suas empresas não estão adequadas no regime tributário mais relevante para o tipo de atividade que é desenvolvida, para o tanto de faturamento, né, o volume de faturamento, para a margem de lucro que a empresa tem. Se você hoje não faz ideia do que eu estou falando, ou não faz ideia do impacto que o regime tributário pode ter no seu negócio, esse vídeo é para você. Eu vou te apresentar pelo menos 4 vantagens de você fazer um planejamento tributário para sua empresa e identificar ali quais são os aspectos que são mais relevantes e como você pode economizar dinheiro, injetar esse dinheiro diretamente no seu caixa e parar de pagar imposto para político poder ficar gastando lá no Congresso Nacional. Como eu comentei com vocês, hoje a nossa proposta aqui é apresentar 4 elementos, 4 vantagens diretas, mas que são, existem várias vantagens, tá? Mas eu vou trazer 4 vantagens que eu entendo que são as mais relevantes para você poder considerar na hora de, enfim, definir qual regime tributário a sua empresa vai estar. Hoje, inclusive, saiu uma notícia, né? Não hoje necessariamente, mas alguns dias atrás, saiu uma notícia muito recente de que agora é possível você escolher o regime tributário da sua empresa, Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, no ato de abertura do CNPJ. Antigamente isso não é possível, você abria, né, você podia até definir, mas existia, a gente tinha que fazer ali meio que um desenquadramento automático, você tinha que colocar algum KNAI impeditivo, alguma coisa assim, era um pouco mais complexo. Hoje isso tem se tornado mais fácil justamente porque a escolha do regime tributário adequado para sua empresa faz a diferença. Vai impactar drasticamente o teu negócio. Tem muita gente que fala, né, que os ricos, eles aprendem a usar o dinheiro, aprendem a fazer mais dinheiro. E boa parte das estratégias que os grandes milionários e bilionários do mundo utilizam é de justamente entender o regime tributário mais adequado e, naturalmente, aproveitar as vantagens de cada um para pagar menos impostos, e à medida que você paga menos impostos, você tem mais dinheiro no seu caixa para no final do ano distribuir lucro e colocar dinheiro no bolso. Inclusive, muita gente estrutura, né? Dependendo do nível de patrimônio que você tem, você vai ter ali a estruturação de uma holding patrimonial, onde você cria um CNPJ para poder proteger e blindar o seu patrimônio, pagar menos tributo. E essas estratégias são super válidas. Isso não é evasão fiscal. Isso são só estratégias que você utiliza dentro da legalidade para poder manter o dinheiro que é seu, que você trabalhou para conquistar no seu bolso e não ter que ficar despejando dinheiro para poder manter as mamatas do Estado brasileiro, né, dos políticos brasileiros. A gente sabe que no Brasil o fisco, né, a Receita Federal, quer cada vez mais recolher mais tributos. Só nesse ano nós tivemos aí um novo tributo a cada 37 dias. É um negócio assim que eu vou te dizer que empreender no Brasil é coisa de maluco, né, cara? É brincadeira. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso tema aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é a Safe Contabilidade. A contabilidade digital aí para negócios de tecnologia, negócios digitais, empresas que estão em franco crescimento, empresas que estão no Simples Nacional e estão faturando ali perto dos seus 4,8 milhões por ano e possivelmente vão ser desenquadradas, e empresas que estão já com faturamento alto, não precisa nem chegar no teto do Simples Nacional, mas que já tem um faturamento relevante, ou estão em mercados ali disruptivos, ou em mercados que estão em ascensão e querem entender os impactos tributários do regime da sua empresa para poder fazer um desenquadramento estratégico para pagar menos impostos, é esse o perfil de empresa que a gente atende aqui na Safe. E é isso que a gente gosta de fazer, para ser bem sincero. Então, Safe Contabilidade, muito obrigado por patrocinar esse vídeo, permitir que eu possa estar aqui conversando com a nossa audiência, com essas pessoas queridas que estão aqui acompanhando esse vídeo. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu quero apresentar as 4 vantagens de você estar no regime tributário adequado, de fazer um planejamento tributário para poder pagar menos imposto e colocar dinheiro no seu bolso. A primeira vantagem de você fazer um planejamento tributário e enquadrar a sua empresa no regime tributário mais adequado é a previsibilidade de caixa na sua empresa. Você consegue ter um fluxo de caixa, um cronograma de caixa muito mais previsível no seu negócio. Porque cada regime tributário, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, primeiro, eles têm impostos diferentes que vão ser pagos. Então, no Simples Nacional, você unifica todos os impostos em uma guia só. Isso vem, a simplificação do Simples Nacional é basicamente isso, mas você não deixa de pagar os impostos, você vai pagar todos, só que você simplifica porque você unifica tudo em uma guia só, e aí você tem os vários anexos ali do Simples Nacional, anexo 1, 2, 3, 4, 5, que vão definir de acordo com o tipo de atividade que você exerce, de acordo com o tipo de operação que você implementa, o volume
de folha de pagamento que você tem na sua empresa, a margem de lucro que você tem, vai definir em qual anexo você se enquadra. E existem anexos no Simples Nacional que vão fazer você pagar mais de 30% de impostos, se você não fizer um planejamento. Então, estar no Simples Nacional não é segurança de que você vai pagar menos impostos, por mais que possa parecer. Se você tiver no anexo errado, se você tiver mal enquadrado, se você de repente incidir num tipo de alíquota específica, você pode pagar muito imposto. Pode pagar mais imposto que na pessoa física, que já é absurdo, né? Porque na pessoa física é quase 28%. Então, é muito bom ter cuidado com isso. Estar no Simples não é sinal de tranquilidade financeira ou fiscal para sua empresa. E essa previsibilidade, né, ela acontece nos outros regimes também. Ainda que o real e o lucro presumido sejam um pouco mais complexos, tenham algumas peculiaridades ali específicas e os tributos sejam divididos, você não paga tudo numa guia só, você vai ter a emissão dos impostos ali de forma separada, de acordo com datas específicas. Você consegue aproveitar benefícios disso, porque você consegue se programar. Vou dar um exemplo muito simples, tá? No lucro real, por exemplo, você consegue fazer a apuração de tributos e o pagamento deles de forma trimestral. Você não precisa pagar todo mês, você vai pagar a cada 3 meses. Tá? Então você consegue ter uma previsibilidade de caixa, você consegue se organizar. Se a sua empresa tem como atividade principal, tá, uma determinada atividade ali, que depende da contratação, por exemplo, de prestador de serviço PJ, vou dar um exemplo muito simples aqui. Se você é uma software house, por exemplo, uma empresa que fabrica softwares, que desenvolve softwares para vender softwares para empresas, né? Se você tem uma empresa assim, você tem lá vários desenvolvedores que são contratados como PJ, esses desenvolvedores são fundamentais para a atividade econômica da sua empresa. Então, essa nota fiscal que eles emitem para você todos os meses pode ser utilizada como uma despesa dedutível de imposto de renda da pessoa jurídica. Muitas empresas não pagam imposto de renda de pessoa jurídica, porque conseguem aproveitar os benefícios de estar no lucro real, por exemplo. Não é obrigatoriamente, se você tem esse cenário, você vai estar no lucro real, mas existem algumas variáveis que você pode considerar para se enquadrar no real e não nem pagar imposto de renda, pessoa jurídica. Olha só que maravilha, né? Tudo isso vem de um planejamento tributário, planejamento fiscal. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também, dessas deduções. Então, ter essa previsibilidade financeira é muito bom para qualquer empresa, né? Se você puder se planejar para pagar seus impostos, para poder definir de quanto em quanto tempo você vai ter que fazer a apuração e fazer pagamento, é muito bom. E aí cada regime tem suas peculiaridades, tem suas vantagens, alguns mais complexos, outros menos, mas a verdade é que você pode aproveitar o melhor de todos eles, dependendo do momento do seu negócio, dependendo ali da estrutura que você tem. Muitas empresas, por exemplo, que vou dar um exemplo de uma imobiliária que tem lá uma parte da receita dela é vinda de aluguéis, outra parte é vinda de compra e venda de imóveis. São duas atividades diferentes. E muitas vezes vale a pena, por exemplo, a de aluguéis estar num regime tributário X e a de compra e venda estar no regime tributário Y. E aí, se você está tudo num CNPJ só, o que a gente costuma recomendar? Faz uma estrutura de uma holding para você manter os dois CNPJs, cada um no regime tributário diferente. Olha só, isso tudo faz parte de um planejamento. Se você não sentar para planejar, você vai pagar mais imposto que deveria. E existia um estudo que saiu muito recentemente, eu vou colocar aqui o print, pedir para o meu time de marketing colocar o print aqui desse estudo, e eles dizem, né? Eu acho um pouco exagerado, mas eu não duvido. Eles dizem que 99% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Olha só, tudo isso por falta de planejamento tributário. Eu não quero isso para você, é por isso que eu estou te dando esse alerta aqui. Essa é a primeira vantagem que eu vejo aí como fundamental de fazer um bom planejamento tributário. Uma outra vantagem, a segunda vantagem de fazer um bom planejamento tributário é que você tem custos tributários mais organizados, né? Você consegue trazer mais eficiência, consegue otimizar os seus custos tributários. No lucro presumido, por exemplo, você vai ter um valor pré-fixado, porque, como o próprio nome diz, você presume a sua margem de lucro. Aí, dependendo da atividade econômica em que você está, você vai ter uma presunção de lucro, e se você faturar a mais e tiver uma margem maior do que aquele presumido, você paga menos imposto, porque você teve uma margem maior e está pagando de acordo com a presunção. Aí entra a vantagem do lucro presumido, né? O lucro real, por outro lado, apesar de não ter essa vantagem do presumido, o lucro real te permite incluir vários tipos de despesas da empresa. Então, se você tem despesas na empresa que são fundamentais para o seu negócio, você pode incluir elas, né? São fundamentais para a atividade econômica. Você inclui elas como despesas dedutíveis para cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica. Isso é fundamental, isso é fenomenal, né? Se você tem uma empresa, como eu comentei o exemplo agora da software house, tem uma empresa que a atividade principal dela é uma atividade X, e aí você tem muitos custos e despesas para poder entregar aquela atividade X, são despesas que são fundamentais para a atividade X ser entregue,
você pode pegar todas essas despesas e deduzir elas para calcular o IRPJ. Isso diminui drasticamente o valor e a carga tributária da sua empresa. Então perceba que cada regime tributário, e eu estou falando aqui de dois regimes que não são o Simples Nacional, é o lucro real e o lucro presumido. Cada um deles tem suas vantagens. Você tem que olhar a sua empresa, entender a margem de lucro. Se você tem uma margem de lucro ali que é significativa, uma margem de lucro boa, está num mercado bom, tem uma boa margem, e aí de repente o tipo de atividade que você desenvolve tem uma margem presumida, pré-fixada, menor do que a margem real que você tem, vai para o lucro presumido. Você vai pagar menos imposto do que você pagaria, porque enquanto você não estiver no presumido, estiver no simples ou no real, você vai pagar imposto de acordo com a tua margem inteira. Na verdade, no Brasil, as empresas não pagam imposto sobre o lucro. Isso é um negócio absurdo, né? Você tem uma estrutura de custos absurda que você paga, mas você paga em cima do faturamento. Então é todo o faturamento da sua empresa que é considerado no cálculo de imposto, né? O Estado, ele literalmente é um sócio da sua empresa forçado, ele te obriga a pagar esse imposto. Então tem que tomar cuidado com esses aspectos, porque você consegue otimizar muito a sua estrutura de custos tributários se você estiver num regime tributário adequado, e isso acontece através de um planejamento fiscal, né? Você tem que começar fazendo esse estudo, entendendo qual regime se adequa melhor para a sua empresa. E claro, né, pessoal, estou falando aqui do lucro real e presumido, e muita gente acha que planejamento fiscal e tributário tem a ver com você sair do Simples Nacional e ir para o real e presumido. Mas não necessariamente. Muitas vezes significa você voltar para o Simples Nacional, você fazer um reenquadramento no Simples. Porque possivelmente, dependendo do momento da tua empresa, de repente você teve um momento mais difícil, um ano mais difícil, seu faturamento diminuiu, sua estrutura de custos mudou, sua atividade econômica mudou, e você está no lucro real presumido, de repente vale a pena você voltar para o Simples Nacional. Porque o Simples Nacional também tem inúmeras vantagens, né? Não é sinal de que você vai ser tributado a mais por estar no Simples, né? A verdade é que o Simples Nacional ele tem uma vantagem significativa que é o fato de ser simples. Então ele unifica todos os impostos, né, que você tem todos os meses ali nos outros regimes, ele unifica numa guia só. É muito mais fácil se organizar, você tem uma previsibilidade maior ali do quanto você vai pagar, porque você entende qual alíquota vai incidir, você pega o faturamento total da tua empresa, aplica aquela alíquota e você vai ter aquele imposto já previsto ali dentro da sua empresa. Então, esse planejamento de entender se você tem que ficar no real, no presumido ou voltar para o simples também é parte de um planejamento fiscal e tributário. Também é uma vantagem, né? Você enxergar no seu negócio, poxa, a minha empresa, no momento em que ela está agora, porque empresas mudam, né? Você não fica do mesmo jeito sempre. Eventualmente você vai entender que estar no Simples Nacional é muito mais importante, muito mais relevante, muito mais vantajoso do que estar em outros regimes. E aí você pode fazer esse reenquadramento de novo no Simples Nacional, sair dos regimes normais e ir para o Simples Nacional. E aí você vai ter uma simplificação muito grande. Você pode cortar custos, inclusive, dentro da sua empresa. Porque no lucro real, por exemplo, você tem que ter uma organização financeira muito grande. De repente você vai ter que ter uma, duas pessoas aí só para o financeiro e administrativo para cuidar disso. Se você vai para o simples, uma pessoa já resolve. Muitas vezes você nem precisa de contratar alguém, você bota um estagiário ali para poder receber a guia da contabilidade, ele já paga, já resolve aquilo, né? Ou você mesmo pode assumir, dependendo da situação. Tudo depende do momento da sua empresa, do tamanho dela, né? Do tamanho da tua operação. Mas a verdade é que o recado da terceira vantagem de um bom planejamento tributário é você poder ser reenquadrado no Simples Nacional, né? Sem precisar ter uma dor de cabeça. Você consegue entender qual regime realmente se aplica ao seu negócio e, dependendo do momento, vale a pena voltar para o simples também. Não precisa ficar preso ao real ou presumido achando que isso vai ser sempre vantajoso. O mercado muda, a empresa muda e o regime tributário também tem que acompanhar essas mudanças. E por fim, mas não menos importante, toda empresa foi feita para trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Isso é bem típico a gente ver, porque os empreendedores eles começam seus negócios muitas vezes com dinheiro do próprio bolso, né? E é normal isso mesmo. Você faz a gente chama isso no mercado de tecnologia e inovação de bootstrapping. É uma expressão que se diz no mercado de startups, onde você pega o seu próprio dinheiro e vai financiando a empresa. Essa é a realidade da grande maioria das empresas no Brasil, certo? Mas em algum momento você vai ter que começar a buscar capital de terceiros. O que significa na prática, né? Você vai buscar um capital de um banco para financiar a tua empresa, porque a empresa ela cresce com o dinheiro dos outros, ela não cresce só com o próprio dinheiro. Em algum momento isso vai ter algum limite, porque a empresa foi feita para enriquecer os seus donos, enriquecer as pessoas que estão ali na operação. Então você precisa aprender a trabalhar com o dinheiro dos outros. Existem mercados no Brasil, por exemplo, o mercado do agro, que não trabalha com dinheiro próprio. O agro hoje trabalha com dinheiro de banco. Muitas empresas que você conhece, que são empresas grandes, não trabalham com dinheiro próprio, elas trabalham com dinheiro de banco. Startups, por exemplo, empresas de tecnologia, trabalham com dinheiro de investidores. Isso é uma estratégia financeira que para que você possa crescer
usando o dinheiro de um terceiro e aproveitando a vantagem, né, do crescimento, por exemplo, da inflação. Então, à medida que a inflação cresce, dependendo da margem e de tempo que você vai ter para pagar aquele empréstimo, aquele investimento, você ganha da inflação, porque você consegue trabalhar com dinheiro ali que está com juro mais baixo. No Brasil isso hoje não é realidade, né? A gente tem um juro muito alto no Brasil, infelizmente, mas você consegue trabalhar com esse dinheiro durante um tempo e aí você otimiza isso. E trabalhar com dinheiro de banco ou de investidores ou de terceiros envolve você ter uma segurança financeira que é representada, essa maturidade financeira é representada por você estar no regime tributário adequado. Porque acredite, isso é observado por investidores e por bancos. Eles olham para uma empresa que está no lucro real e que está bem organizada e falam, pô, essa empresa aqui realmente faz sentido. Eles têm aqui já uma estrutura contábil, fiscal, que permite que eles possam pagar o meu empréstimo, eles possam utilizar esse dinheiro e me devolver ele no futuro, e eu vou ter o meu benefício, porque banco trabalha assim também, emprestando dinheiro e recebendo juros, mas você como empresa também aproveita esse benefício de usar um dinheiro de um terceiro, aproveitar ali a inflação que é crescente, a taxa de juros que vai se flutuando, questões cambiais, de repente você busca um investidor estrangeiro e recebe um investimento em dólar, por exemplo, e você aproveita a vantagem cambial, porque a nossa moeda tem se desvalorizado cada vez mais. Então, são estratégias financeiras que você pode adotar, compete a você que está à frente da empresa, seja você um diretor, seja você um sócio ou um fundador, analisar isso tudo, tomar essas decisões, faz parte do trabalho de quem tem uma empresa. E estar no regime tributário adequado facilita muito esse caminho. Você consegue viabilizar um empréstimo, uma captação de forma muito mais segura e redondinha, tá? Essas são as 4 vantagens que eu queria trazer para vocês hoje, para você estar no regime tributário adequado e naturalmente fazer um planejamento tributário. Se você não faz ideia de como começar a fazer isso, como eu disse, nós temos aqui o patrocínio da Safe Contabilidade. Nossa equipe na Safe Contabilidade está à disposição. Nós temos especialistas lá no nosso WhatsApp à disposição para conversar com você, marcar uma reunião, entender o seu negócio, entender as suas dores, entender o seu momento para poder fazer um planejamento tributário adequado para o seu negócio e colocar a sua empresa nos trilhos. Especialmente no momento em que a gente está no Brasil de muita incerteza econômica. Ano que vem reforma tributária com mudanças significativas na estrutura fiscal do país. E eu quero que você esteja pronto para isso. Então conte com a Safe Contabilidade, clica aqui embaixo, fala com a nossa equipe e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!